por que que a gente foi criado? Qual é o intuito que Deus criou a gente? Ele criou a gente para adorar a Ele. Então, só que o que tem acontecido é que muitas pessoas, em vez de adorar a Deus, elas estão o quê? Reclamando, murmurando, sendo que o nosso objetivo, o nosso propósito maior de todos é adorar a Deus. E aí por isso que eu quero que a gente venha ler isso aqui, para que a gente venha entender isso que eu estou falando tem a ver com a palavra, não é nada da minha cabeça. Então vamos abrir em João 4, a partir do 19. E essa passagem que a gente vai falar é sobre a mulher samaritana conversando com Jesus. E aí aqui no 19 diz: E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa mulher samaritana, ela estava conversando com Jesus, e ela fez uma pergunta a Jesus, porque naquela época falavam que as pessoas adoravam, eu até notei aqui o nome do lugar, que era no monte de Gerizim, e outros falavam que era em Jerusalém. E aí Jesus falou para ela que hoje, aonde a gente adora a Deus, não depende mais de um ambiente físico, de um templo, e sim que Deus ele está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, aqueles que adoram com o coração puro, porque é dentro de nós que a gente vai encontrar essa adoração. É muito importante a gente ir para a igreja, é muito importante a gente ir para um templo, isso tudo faz parte de uma vida de uma pessoa que é cristã, mas Deus ele está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que o adoram com a sua essência. E qual é a nossa essência? A gente é a gente foi feito imagem e semelhança do nosso Deus. A gente foi feito para adorar a Deus. E uma coisa que o diabo ele odeia é quando a gente adora a Deus. Por isso que o diabo ele tem buscado a todo tempo procurar situações para que a gente venha murmurar, para que a gente venha reclamar, para que a gente venha ficar triste, cabisbaixo. Mas quando Deus encontra uma pessoa que o adora de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a sua alma, e ele, olha só, se ele está buscando, quer dizer que poxa, tem muitas pessoas que estão na igreja, tem muitas pessoas que estão lendo a Bíblia, mas está ali por estar, não tem um verdadeiro relacionamento com Deus. E o diabo, por que o diabo ele odeia quando a gente adora Deus de corpo, alma e espírito? Porque ele mesmo quis tomar o lugar de glória de Deus. Foi por isso que ele foi expulso do céu, porque ele quis ser um Deus. E ele quer que a gente também venha a ser assim. E como ele sabe que aqueles que são os verdadeiros cristãos não vai fazer isso, porque a gente que sabe que Deus é Deus, a gente vai ter Deus acima de tudo. Mas então, qual é a estratégia dele? Criar situações, contendas, criar situações pequenininhas para que a gente venha reclamar, criar situações para que a gente venha se distrair, não ficar lendo a palavra, não ficar adorando a Deus. E então, a gente tem que ter muito cuidado durante o dia, como é que eu acordo, como é que
eu falo, como é que tá meus pensamentos? Porque às vezes a gente pode estar na igreja, às vezes a gente pode estar lendo a palavra, mas o nosso pensamento, o nosso coração está tão distante. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de vocês estar num canto ali, mas vocês não estão ali de corpo, alma e espírito. Você está ali, mas seu pensamento está nos problemas, nas distrações. Até às vezes a pessoa fala, ei, eu tô falando com você. E muitas vezes a gente trata Deus assim. A gente vai ler a palavra, mas a nossa cabeça está nos problemas. A nossa cabeça está em distrações. Muitas vezes a gente vai adorar a Deus ou cantar uma música, mas canta por cantar. E não é isso que Deus quer. Aqui ele fala que ele tem buscado os verdadeiros adoradores. Deus é espírito e importa que nós venhamos adorar em espírito. Por isso a importância que a gente precisa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos conectar com Deus e nos ajudar a estar ali em adoração, em louvor. Entende? Então, por isso, pensa aí você, quando você acorda, como é que você acorda? Cabisbaixa, já estressada, já reclamando, já pensando nas preocupações? Ou quando você acorda, você realmente acorda grata por você respirar, por você ter uma família, por você ter saúde? Porque olha só, quando a gente não é grato pelas pequenas coisas, como é que a gente vai agradecer a Deus pelas grandes coisas? A gente tem que ser fiel no pouco. E eu até fiz uma postagem nesses dias no Instagram e eu achei muito forte, porque Deus falou isso comigo assim muito forte. O Espírito Santo falou que o céu está sendo preparado para aqueles que louvam a Deus, para aqueles que são gratos, mas não para aqueles que vivem reclamando, murmurando. Você acha que Deus, né? Porque Jesus ele está lá preparando a morada para aqueles que têm sacrificado, que têm amado Deus de fato, de verdade. Você acha que Deus vai, por mais que uma pessoa fale, eu te amo, Jesus, mas Deus, ele tá lá sentado no trono, ele tá vendo tudo que a gente tá fazendo, ele vê tudo. E ele vê principalmente o nosso coração. Você pode ver uma pessoa que tá falando de Deus todo o tempo, eu creio em Deus, eu amo Deus, mas só ela no secreto, dentro do interior dela, só Deus vai ver realmente se aquela pessoa é dela ou não, se aquela pessoa realmente adora Deus ou não. Como eu falei, a gente não pode enganar. Então, Jesus, ele está preparando moradas. E essas moradas são para aquelas pessoas que realmente são gratas. São realmente aquelas pessoas que honram o sacrifício de Jesus. São para aquelas pessoas que realmente o adoram, que não importa a circunstância. E adorar a Deus quer dizer, eu não importa se eu estou hoje passando por uma dificuldade, não importa se hoje eu estou feliz. Eu adoro Deus porque em Ele é. Ele deu o seu único filho por mim. E eu tenho que ter isso todos os dias na minha mente. Como eu falei semana passada, as pessoas só pensam na ressurreição de Jesus, na Páscoa, quando é Páscoa. Não, nós temos que lembrar da Páscoa todos os dias. Porque Jesus, ele reina. Porque Jesus, ele vive. Então a gente tem que acordar todos os dias e dizer, meu Deus, eu vivo, eu conheço a Ti. Muitas pessoas vão falar, Jesus, eu salvei muitas pessoas no Teu nome. Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus fala que a verdadeira alegria que a gente deve ter é de conhecer a Deus, de conhecer o Senhor Jesus e de ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Só que muitas pessoas, elas querem ter o livro dela, quer ter o nome dela onde? Escrito nas amizades, em tantas coisas, menos ter essa consciência que o seu nome está escrito no livro da vida. Gente, a gente tem que ter realmente essa visão. As pessoas pararam de falar do céu, as pessoas pararam de falar da salvação eterna, as pessoas só querem falar de conquistas financeiras. Claro, nós estamos aqui vivendo, nós temos que conquistar as coisas, mas é o que a palavra fala, a nossa verdadeira alegria é de ter nossos nomes escritos no livro da vida, porque é para lá que é onde vai a nossa alma. E aí tem outro versículo que eu quero ler rapidinho, não precisa abrir, mas eu vou falar para vocês que aqui fala em 1
Tessalonicenses, que fala, capítulo 5, versículo 16. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos quer dizer alegrai-vos sempre. Aqui está falando sempre. Se ele está falando que a gente deve se alegrar sempre, não importa se você está passando uma dificuldade, não importa se você está passando algo bom, você tem que se regozijar. Mas o quê? Não é que você vai se regozijar por aquela doença ou por aquela dificuldade, mas é sempre ter na sua mente: o meu Senhor vive, o meu Senhor reina, o meu nome está escrito no livro da vida. Essa situação que eu estou passando aqui vai passar. Quantas situações você já viveu? Porque eu já vivi situações que eu falei: meu Deus, parecia que a gente vai morrer, parecia que o mundo vai acabar. Mas dali, não passou? Então, tudo passa, tudo passará, mas a palavra de Deus não vai passar. E aí no capítulo 17 fala: orai sem cessar. Isso não quer dizer que você não vai parar, você não vai comer, você não vai trabalhar, mas é no seu pensamento, você tá ali em conexão, conversando com Deus. Senhor, me sustenta, me dá força, agradecendo, falando, um diálogo com Deus ali. Porque as pessoas foram educadas assim, elas acham que só orar a Deus é você pegar na Bíblia ou você tá na igreja. Não é. Aqui fala: orai sem cessar, em pensamento. Deus é o que? Espírito. Eu oro em espírito, eu não preciso abrir minha boca e ficar falando: ah, Senhor, não é no meu espírito. Eu tô indo pro trabalho ali, ó, no meu espírito, conectada, falando, agradecendo. Se precisar pedir algo, pede. Mas é ali, a todo tempo. A palavra é bem clara, gente. Orai sem cessar. E aí no 18 fala: em tudo dai graças. Em tudo. Aqui não tá falando dai graça nisso, dai graça naquilo, dai graça quando você estiver bem, dai graça quando você ficou rico, dai graça quando você estiver com saúde. Dai graças em tudo. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Aqui a palavra está falando para os cristãos. Quem é de Deus, quem tem uma vida e uma comunhão com Deus, dai graças em tudo. Porque a palavra fala o quê? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Dos que amam a Deus. Nem todo mundo ama a Deus. Então, se eu amo Deus e algo está acontecendo na minha vida que não está me agradando, eu não estou gostando, a minha carne está gritando, eu tenho que dar graça em tudo, porque essa é a vontade do meu Pai. Por mais que eu não entendo, essa é a vontade do meu Pai. Então, se ele fala que eu tenho que dar graças por tudo, é por tudo. Seja algo bom, seja algo ruim. Porque aquilo, de alguma forma, se eu amo a Deus, se eu tenho vida com Deus, vai cooperar para o meu bem. E aí ele continua e fala, aqui é Paulo falando para os cristãos, e aqui ele fala: não estigais o Espírito, ou seja, não entristeçais o Espírito. E quando é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu murmuro, quando eu não obedeço, quando eu não confio em Deus. Porque é muito fácil a gente confiar em Deus quando está tudo indo bem, mas quando está indo tudo mal, quando está indo tudo do jeito que eu não gosto, será que eu confio em Deus? Será que aí eu vou dar graças? E é isso aí o segredo da felicidade, é você dar graça em tudo, porque quando você entende que você é espírito e você se conecta com Deus através do seu espírito, e você, mesmo passando por uma situação que você não está entendendo, você consegue ter forças para agradecer por aquilo, porque a sua visão não está mais nesse mundo, a sua visão está no céu. Nós estamos aqui de passagem. A nossa morada é no céu. É lá que a gente vai morar eternamente, sem fim. Não vai ter mais fim, é eternamente. Então, olha só, a gente ir para um lugar que a gente não vai mais sentir dor, que a gente não vai mais chorar, que a gente não vai ter mais tristeza. E aí, o diabo, ele quer, com coisinhas tão pequenas, tirar essa visão da gente. Ele quer que a gente tire os nossos olhos do céu, do paraíso, onde a gente vai habitar, onde Jesus está criando essas moradas para nós. Ele quer tirar isso da nossa visão
que a gente venha perder isso, porque Ele quer que a gente reclame e murmure, porque quando eu reclamo, eu sujo meu coração, quando eu reclamo, eu diminuo a minha fé, quando eu reclamo, eu quebro o meu relacionamento com Deus. Deus, Ele é Pai. Imagina nós aqui, eu acho que todas nós que estamos aqui, exceto a Yane, somos mães, temos filhos, e nós, imagina você tem um filho que é grato, que sempre está te agradecendo, não importa, imagina você tá passando um exemplo, por dificuldades, e você sabe dizer, mãe, eu sei que tá passando por isso, mas amém, mãe, a gente vai dar tudo certo. De que aí tem o outro filho que tá ali todo tempo reclamando, murmurando, reclamando. Então, Deus é dessa forma, Ele tá ali, Ele quer ajudar aquele filho que quer ajudar os dois filhos da mesma forma, mas se tem um que só reclama, não vai entristecer o pai e a mãe? Assim é a gente, quando a gente reclama, murmura, a gente tá entristecendo Deus. E aqui fala, não instigai o Espírito Santo. E aí, aqui ele continua no 21 falando, examinai tudo, a gente tem que examinar tudo que a gente faz. Retém o bem. Então, tudo aquilo que a gente está fazendo, tudo que é aquilo que a gente está vendo, a gente tem que examinar e daquilo ali tirar algo bom, reter o bom, o bem daquilo ali. Abastecei-vos de toda a aparência do mal. Ou seja, a gente tem que fugir da aparência do mal. E isso é o Espírito Santo que vai nos alertar. Essa série aqui parece de Deus, mas não tem nada de Deus, não tá falando de Deus, não tem os princípios de Deus. Por mais que você fala, não tem maldade nenhuma eu assistir essa série. Mas aquilo ali te aproxima de Deus? Aquilo ali te traz princípios de Deus? Então, fuja da aparência do mal. A nossa fé é a coisa mais preciosa que a gente tem. E se a gente contamina a nossa fé com coisas do mundo, assistindo série, ouvindo música, falando, fofocando, isso pode contaminar a nossa fé. Por isso que a gente tem que realmente ter esse cuidado, ser radical com aquilo que pode contaminar a nossa fé. E aí ele continua e fala, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus. Ou seja, Jesus está voltando. Como é que Ele vai encontrar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo? Como é que a gente está hoje? Você realmente adora a Deus de corpo, alma e espírito? Durante o dia, como é que você se examina? Você é uma pessoa que é mais grata ou você é uma pessoa que mais reclama? E às vezes, talvez você não reclama falando, mas dentro de você, você está ali, murmurando, reclamando. E a gente tem que ter essa visão de que se eu, durante o meu dia, eu mais reclamo, é como se eu estivesse anulando a minha ida para o céu, assim, entre aspas, né? Porque a gente tem que ter em mente, Deus não vai querer levar para o céu pessoas que só murmuram, porque senão essas pessoas vão viver lá murmurando. Olha só, é muito forte isso. As pessoas que estavam no deserto, todas elas não entraram devido à murmuração. Então, a gente às vezes acha assim, ai, Deus é amor, Deus é paz. Sim, Deus é amor, Deus é paz, mas Deus, Ele é justiça. E Deus, Ele não vai levar para o céu pessoas que vai estragar o céu de novo, igual o diabo que quis tomar o lugar de Deus. Deus, Ele tem buscado aqui os verdadeiros adoradores, porque eu tenho lido Apocalipse e lá fala que Deus, Ele está sentado no trono e os anjos, gente, os anjos, eles ficam 24 horas falando santo, 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 santo. Imagina os santos, eu sei que eles são anjos, mas imagina ele estar 24 horas por dia falando santo, santo, santo. Meu Deus do céu, eu me senti assim, meu Deus, eu não posso reclamar. Porque, olha só, o que a gente tem que falar? A gente tem que estar com isso na mente. Deus é santo, Ele está sentado no trono, Ele está vendo tudo. Ele deu o único filho dele sem precisar. É isso que tem que estar na nossa mente. E aqui fala que a gente deve adorar em espírito e em verdade.
com a nossa essência. Eu sou filha de Deus. E a verdade é o quê? É a palavra. Por isso eu preciso ter essa palavra na minha mente. Como a gente falou semana passada, a palavra de Deus, ele é a luz para os meus pés e luz para os meus caminhos. Mas eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso adorar a Deus, eu preciso ter isso, essa sede de querer mais de Deus, não querer as coisas do mundo. E se você não tem essa sede de querer mais de Deus, de buscar mais as coisas de Deus, de estar cantando, glorificando, exaltando, santo, 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 peça a Deus isso: Senhor, eu não sou assim, mas eu quero estar como os anjos no céu, glorificando o teu nome com a minha vida. E quando você pede, quando você tem esse desejo, você se esforça, Deus vai dar cada vez mais dele para você. A gente não precisa de muito, a gente só precisa realmente ter essa alegria da salvação dentro de nós, ter essa alegria que o nosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a melhor alegria que pode existir. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Mas se eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida, eu hoje posso morrer em paz, porque eu sei que quando eu morrer e a minha alma deslocar do meu corpo, quem vai vir me buscar é os anjos. Mas isso eu preciso tá ali com a palavra, me examinando, vigiando para não murmurar, vigiando para não reclamar, vigiando porque eu não tenho motivos para reclamar, eu não tenho motivos para murmurar, porque Deus já fez tudo por mim e por você. E tem muitas pessoas que elas acham que elas só vão ser felizes se casarem, elas só vão ser felizes se tiver um carro, elas só vão ser felizes se tiverem muito dinheiro. E as pessoas que são ricas, que têm muito dinheiro, mas algumas delas são vazias. E as pessoas que casaram, mas está um casamento destruído. Então a sua e a minha verdadeira alegria não está nas pessoas. A nossa verdadeira alegria está em conhecer a Deus. Como ele falou, né? Ai, muitas pessoas vão dizer: ai, em teu nome eu expulsei demônios. Mas o que adianta? O nome de Jesus tem poder. E às vezes a pessoa ali, ela nem tem Deus, mas se ela fala em nome de Jesus, sai. É por causa do nome de Jesus, não é por causa dela. Agora, quando a pessoa carrega o Espírito Santo e essa alegria mesmo da salvação, ela tem certeza que Deus é com ela, então ela vai conseguir realmente adorar Deus em espírito e em verdade. Mas é isso, gente. O diabo, a estratégia do diabo para você e para mim é que ele vai procurar situações no dia a dia para que você venha murmurar, para que eu venha murmurar. Mas troca as murmurações por louvor, por adoração, e lembra, os anjos estão 24 horas santo, santo, santo. Deu vontade de reclamar? Fala: Senhor é santo, glorifica o nome dele. Senhor tá passando por uma situação, Senhor, o Senhor é santo. É ali, não precisa falar, é dentro de você, sabe? E Deus vai te dar essa alegria, essa força, essa energia, porque essa alegria, esse poder vem da gente conhecer realmente Deus, sabe?